9 de junho. No dia da imunização, o Simpro-DF denuncia a morosidade na vacinação. O dia da imunização, lembrado nesta quarta-feira, dia 9, marca a morte de mais de 477 mil brasileiros por Covid-19, até o fechamento desta nota, em pouco mais de um ano. É uma data que assinala também o conjunto de omissões e ações dos governos Jair Bolsonaro, sem partido, Ibanez Rocha, MDB, e vários outros aliados na má gestão da pandemia do novo coronavírus. No Distrito Federal, a data é marcada pela lentidão na vacinação dos trabalhadores, da educação e da população. O DF é vítima da política negacionista de ocasião da ciência, além de não agir com responsabilidade para debelar a crise sanitária. O governo do Distrito Federal não imprime na cidade o ritmo necessário e urgente de imunização do setor da educação e da população em geral, que outras regiões do país estão fazendo. Nesta sexta-feira, dia 11, o estado de São Paulo antecipa a vacinação de 363 mil profissionais da educação básica, de 18 a 44 anos, cujo início estava previsto para ocorrer só a partir de 21 de julho. Com isso, São Paulo terá 100% dos trabalhadores da educação básica imunizados. No DF, a vacinação começou no dia 21 de maio, depois de muita pressão da categoria, e até agora, 19 dias depois, só vacinou 2 mil profissionais da educação básica. O ritmo é de 500 vacinas por dia para a educação, 400 para profissionais da rede privada de ensino e somente 100 para a rede pública. Importante ressaltar que os já vacinados da educação pública são integrantes das equipes gestoras que atuam na linha de frente e que até isso foi questionado na capital do país. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, teve coragem de questionar na Justiça esse direito de gestores à prioridade na vacinação, justamente contra eles que nunca pararam de atuar presencialmente nas escolas durante a pandemia. Muitos foram contaminados e morreram por Covid-19. A atitude do governo ibanês é criticada por cientistas do mundo inteiro, porque a capital do país é uma das menores unidades federativas, com o privilégio de ter um sistema de saúde eficiente e que poderia estar dando um show de rapidez na vacinação e de superação da pandemia e da crise econômica. Mas não, está enterrada na necropolítica. A situação é tão grave que merece, como ocorre com o governo Bolsonaro no Senado Federal, uma CPI para apurar a gestão da pandemia. Um dos motivos é o fato do GDF estocar mais de 1 milhão de doses de vacina recebidas do Ministério da Saúde, enquanto a população morre de Covid-19. Por que o governo ibanês estoca vacina e não acelera a imunização? A denúncia é do G1, veiculada nesta quarta-feira, dia 9, e revela que enquanto o GDF estoca vacina, os brasilienses perdem a vida para a Covid-19. A reportagem mostrou que enquanto o imunizante está estocado, o governo ibanês só vacinou até agora 30% da população acima de 18 anos com a primeira dose. Também revelou que no domingo 6/6, 14% das doses recebidas não tinham sido distribuídas aos postos de vacinação. No total, mais de 100 mil doses foram distribuídas para pessoas que residem fora do DF, e os óbitos pela Covid-19 cresceram em 160%. Quando é que a população do DF será vacinada, Ibanez Rocha? Cadê o nosso calendário? Cadê a vacina?
Essa é a cobrança e a pergunta da população nas redes sociais. Essa revelação também enseja o questionamento acerca da administração pública e sugere a necessidade de checagem, de investigação, de CPI, porque isso configura má gestão administrativa e do dinheiro público. Essa é uma das centenas de motivos pelas quais as gestões públicas do Brasil e do DF estão sendo questionadas, e também a razão pela qual o Brasil vacina por mês o que a China imuniza por dia. Tudo isso é resultado de decisões políticas que matam ou não pessoas de todas as regiões, credos, idades e realidades socioeconômicas diariamente. O dia da imunização é, portanto, ocasião para mostrarmos a lentidão na vacinação e explicarmos que muitas vezes, no direito administrativo, a morosidade é apontada como crime. Daí, ser oportuno indagarmos sobre a quem interessa o alastramento da pandemia e essa quantidade exorbitante e desnecessária de mortes diárias por Covid-19, bem como ter a educação presencial paralisada por causa da falta de vacina e de ajustes das escolas para receber os trabalhadores e os estudantes. Valesca Leão, diretora do Simpro-DF, destaca que a data merece ser lembrada como um dia de luta da classe trabalhadora e recordar a história do Brasil, quando, no século XX, o povo foi para as ruas para que o Brasil instituísse o SUS como garantias de sua existência na lei maior, a Constituição. Ela ressalta que neste momento de pandemia que o mundo enfrenta, com uma avalanche de mortes pela Covid-19, o governo Bolsonaro e alguns governos locais não investem o dinheiro público em saúde pública e nega a ciência para não justificar esse não uso dos recursos nas áreas primárias do Estado. Valorizar e dar visibilidade às campanhas de vacinação desenvolvidas pelo Simpro-DF e pelo SUS é sinônimo de compromisso e preocupação com a qualidade de vida da população e empenho para o acesso igualitário para todos, afirma a diretora. Ela explica que imunizar é a primeira fórmula para vencer a pandemia. Vacinar em massa é mais do que política de saúde. É também política econômica e, sobretudo, humana e de compromisso com o dinheiro público e com a vida, diz. Valesca alerta também para a necessidade de as pessoas terem amor à pátria e ficarem atentas para enxergar os maus governantes e não mais votarem neles. Essa é a postura que fortalece um país soberano, diz a diretora. A diretoria colegiada do sindicato ressalta ainda que esta poderia ter sido uma data de comemoração, de valorização do Sistema Único de Saúde, SUS, e de mostrar ao mundo a capacidade e a expertise dos serviços públicos do Brasil nos campos da educação, saúde e pesquisa científica, bem como na produção de imunizantes e na agilidade e alcance em vacinação para debelar qualquer pandemia. Mas não está sendo assim, porque nos últimos 4 anos os governantes eleitos não adotaram políticas de soberania nacional. Dentre outras iniciativas para que o cenário fosse diferente, bastava o Brasil usar o seu dinheiro do orçamento público e os recursos advindos das riquezas naturais do país, como os royalties do pré-sal, se o pré-sal ainda pertencesse ao nosso país, nas políticas de saúde, pesquisa, vacinação, produção de imunizantes, educação, geração de emprego e renda, e de fortalecimento das empresas de todos os tamanhos para erradicar a crise sanitária e barrar a crise econômica.
O SimproDF também aproveita a data para alertar sobre o uso das medidas sanitárias que evitam a infecção pelo novo coronavírus, como lavar as mãos e o antebraço com água e sabão durante 20 segundos, manter o distanciamento social, evitar aglomeração, usar máscaras capazes de frear o contágio e, quando não tiver água e sabão, usar álcool em gel 70%. Recomenda, sobretudo, que nas eleições de 2022 é preciso prestar atenção ao que o sindicato diz sobre os políticos em disputa pelos cargos dos poderes legislativo e executivo, porque não é a imprensa dos patrões que defende os interesses dos trabalhadores, e sim o sindicato. A imagem representativa dessa matéria é uma réplica da campanha publicitária do GDF, na qual ele trabalha a conscientização do público sobre a pandemia, porém, não trabalha a sua própria conscientização e ação para materializar a vacinação em massa, única saída para controlar e debelar a pandemia. A vacina salva vidas.